Elas agora tomaram uma decisão e disseram o seguinte: olhe, não vamos nos calar. Vamos embora atrás de quem pode nos atender. Primeiro, se lembre que você pode mudar o seu futuro. O seu passado você não muda mais, mas o seu passado foi perdoado pelo sangue precioso de Jesus. E se você tem um passado muito duro e as marcas ficaram no seu coração, é hora de que você comece a buscar uma cura interior para mudar o seu futuro. As decisões que você tomar hoje vai mudar o seu futuro. Vai dizer quem você vai ser amanhã. E você vai olhar para trás e vai dizer: graças a Deus que eu escutei o vídeo e tomei a decisão de falar, de enfrentar, porque eu sou poderosa. Em Cristo, sim, mas poderosa como mulher. Você tem os seus deveres, sim, mas você tem os seus direitos. E mais ainda se você é cristã, porque a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo, lindas. Então, hora de levantar a voz. Então, diante de todas essas incertezas, elas disseram: vamos falar com os príncipes. Os príncipes: nós não podemos fazer nada. É com Moisés. Moisés era a voz de Deus na terra. Que coisa linda. E elas foram a Moisés. E quando elas chegaram a Moisés, elas tiveram a primeira coisa: ousadia. Elas ousaram ir a Moisés. Ousadia. Ela foi: eu vou. Ai, mas você não conhece meu sofrimento. Ai, não. Meu marido é muito duro. Meu marido a voz é a dele dentro de casa. E ele diz que é o pastor. E ele diz que é o profeta de Deus. E que eu tenho que baixar a cabeça. Quem disse isso? Isso não tem na Bíblia, não, minha amiga. Procura aí. Não, isso deve ter na Bíblia dele. Porque na palavra de Deus, escrita e inspirada pelo Senhor, tem não. Então elas foram a Moisés e tiveram ousadia de ir. Aquelas 5 mulheres. Olha uma coisa linda que você precisa saber. A Bíblia dá o nome delas. A Bíblia podia ter dito apenas 5 mulheres, né? Mas Deus trata pessoalmente com cada um de nós. E Ele conhece as nossas debilidades, mas Ele também conhece a nossa força, a nossa ousadia. E elas se chamavam Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirsa. 5 mulheres que a Bíblia dá o nome e até hoje são lembradas pela ousadia que tiveram. Elas arriscaram a vida. Elas sabiam que, de acordo à lei, os preceitos, o que elas tinham aprendido com o pai, o que tinha sido ensinado no Pentateuco, tudo que tinha sido dirigido a elas, elas sabiam que não tinham direito à herança, elas sabiam que não podiam se dirigir a um líder eclesiástico, elas sabiam que não podiam se dirigir a Moisés, mas elas arriscaram, elas tiveram ousadia. Ai, mas o meu pastor é tão distante. Vá, tenha ousadia. Ah, mas eu não posso. Vá. Eu costumo orientar as mulheres da seguinte maneira: atitude junto com oração. Tenha o seu quartinho de guerra. Se você não assistiu o filme, assista. Tenha o seu quartinho de guerra. Ore ao Senhor. Não tome nenhuma decisão antes de orar. Mas depois que você orar, jejuar, você vai ficar poderosa em Cristo e vai enfrentar com ousadia, como aquelas mulheres fizeram. Mesmo sabendo que estavam arriscando a própria vida. Mas elas foram diante de Moisés,
esperando um milagre. Se ele não nos matar, algo vai acontecer. Então, do jeito que está, não pode ficar. Do jeito que está, não tem saída. Então, é melhor arriscar. Vá lá. Comece hoje a se mover. E elas foram a Moisés. E quando elas chegaram a Moisés, a primeira coisa, elas tiveram ousadia. Atue assim. É uma pessoa determinante. Eu vou. Todas as circunstâncias, mas eu vou. Mas está tudo fechado. Ninguém me escuta, mas eu vou. Todos os sambalates vão falar no seu ouvido. Mas você tem o primeiro passo, ousadia, para sair da situação que está e tornar-se uma mulher cristã poderosa em Cristo Jesus e ocupar o seu lugar na sociedade do século XXI. A segunda coisa, equilíbrio. Não foi com emocionalismo. Não foi pedindo, fazendo uns pedidos assim meio alocados. Não. Elas sabiam o que iam pedir a Moisés. Depois que os líderes que estavam debaixo da liderança de Moisés disseram que não podiam fazer nada, que elas tinham que ir a Moisés, elas tiveram ousadia e equilíbrio. Nós não vamos pedir muita coisa. Nós vamos pedir o que nos corresponde. Quer ver um equilíbrio? Você não sabe dirigir e pede um carro a Jesus. Aprenda a dirigir, tem a carteira de motorista, aí peça o carro. Isso é equilíbrio. Uma vez, na obra missionária, eu fiz uma campanha no começo dos dias na missão. E tínhamos como 60 pessoas na igreja, e eu disse, Jesus, eu vou fazer uma campanha e para que o Senhor nos dê 100 crentes até uma data X. E comecei a jejuar e a orar, fazendo a campanha para que o Senhor nos mandasse novos crentes. O que foi que aconteceu? Uma madrugada eu estava orando e o Espírito Santo de Deus, que fala com a gente, ainda fala no nosso meio, ele disse a mim, ei, Wandira, como é que você quer 100 crentes e somente tem 70 cadeiras? Compre as cadeiras, bote dentro da igreja e aí você começa a orar para que os crentes cheguem. Equilíbrio. Então, tem gente que não tem equilíbrio para pedir as coisas a Deus. Pede coisas que não têm nexos. Tem gente que faz uns pedidos absurdos. Tenha equilíbrio, mulher. Quando você for pedir uma coisa ao Senhor, seja específica. Quando você for se dirigir ao seu marido para pedir alguma coisa, seja específica. Quando você for ao seu pastor, seja específica. Se você tiver que reclamar de alguma coisa ao seu pastor presidente, porque o seu marido, que é o pastor, que é o líder, não está se comportando bem, seja específica, dê nome a cada coisa que você precisa que seja resolvido. Então, isso é equilíbrio. Procure controlar as emoções e diga, eu vou falar porque eu preciso que isso seja resolvido. Ousadia, equilíbrio. A terceira coisa, elas chegaram diante de Moisés com fé. A Bíblia diz que a fé é o firme fundamento
das coisas que não se vê, pero a convicção do que se espera. O texto mais apropriado no original seria: a fé é a base, é o fundamento daquilo que você espera, daquilo que você crê, daquilo que você tem a certeza que vai chegar. Então você vá acreditando que tem resposta para o seu problema. Elas sabiam que quando chegasse diante de Moisés, o que era que elas iam pedir a Moisés? A ousadia de ir, o equilíbrio do que ia pedir e a fé. Elas tinham certeza de que iam chegar à terra prometida e que na terra prometida elas queriam a herança da terra que correspondia a cada uma delas. Aí você pergunta: e quem garantiu? E quem garantiu a elas que elas iam chegar? A fé. E quem me garante? Você está aí do outro lado dizendo: quem me garante que a minha situação vai mudar? A fé. A ousadia sua, o equilíbrio e a fé de que essa situação vai ser mudada.